Olá, meus amigos, aqui é o Matheus Ramos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, você pode se inscrever, pode deixar o seu like, deixar o seu comentário e também pode compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e também o Twitter. Agora são 2h22 da manhã e eu não podia deixar de gravar esse vídeo para poder contar as coisas que Deus tem me mostrado. Eu peço que você ore por mim, porque eu tenho passado por uma luta espiritual. O inimigo não está contente com essas profecias, com o que Deus tem me mostrado e com o que eu tenho compartilhado. O meu primeiro vídeo bateu mais de 1.300.000 visualizações em cerca de pouco mais de uma semana. Então eu creio que o adversário não está nem um pouco satisfeito. Então eu peço que você ore por mim, para que Deus venha me guardar e venha me dar discernimento e venha me proteger. Nós estamos prestes a entrar em um novo ciclo, a começar a viver um novo tempo da nossa nação, entrar e começar a escrever uma nova história. E eu creio que você e eu estamos cansados dessa mesma velha história. Nós não aguentamos mais tantas mentiras, tanta corrupção, tanta roubalheira. E quando eu digo corrupção, eu não digo somente dos políticos, mas o próprio povo, que tinha que ser honesto, que tinha que dar o exemplo, também rouba. E nós estamos a pouquíssimos dias das eleições. Agora já é terça-feira, de segunda para terça. Hoje já é terça, já é madrugada de terça. E nós estamos a pouquíssimos dias de conquistar uma grande vitória. E nessas eleições eu te aconselho a não deixar de votar, não deixe de votar. Porque é importante que você venha fazer parte desse momento histórico. A minha intenção de gravar esse vídeo é contar aquilo que Deus tem me mostrado a respeito do Jair Bolsonaro. E o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu essa visão alguns dias depois que Ele me deu a primeira visão que eu contei aqui, que está no primeiro vídeo, que é a primeira profecia a respeito do Jair Bolsonaro. E tudo aquilo que Deus tem me mostrado, tudo aquilo que Ele tem me falado, é a respeito da unção que colocou sobre Ele e escolheu Ele para governar essa nação. E tem levantado Ele com grande poder, como levantou Davi. O Senhor tem espalhado o nome desse homem. Os inimigos estão fazendo campanha contra Ele, mas quanto mais eles lutam contra Ele, mais Ele cresce. Quanto mais batem nele, mais Ele cresce. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do povo de Israel no Egito. Quanto mais Faraó oprimia, quanto mais Faraó batia neles, a palavra diz que quanto mais eles apanhavam, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Israel crescia. E a mesma coisa se repete com o ministério de Jesus. Quanto mais perseguiam Jesus, quanto mais caluniavam Jesus, quanto mais batiam em Jesus teologicamente, mais ele crescia. E eu sei que tem muita gente que está em dúvida sobre em quem votar. E muita gente também está pensando assim, que vai votar nulo ou que vai votar em branco. Não faça isso. Não faça isso. Porque o seu voto é importante. Como eu tenho dito nos outros vídeos, Deus, Ele tem que estar na política. Deus, Ele tem que entrar na política. Nós temos que permitir que Deus entre na política, que Deus entre em todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. E a palavra diz: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada é a nação cuja política está pautada em Deus, cuja política pertence a Deus. E antes de contar a profecia que Deus tem me mostrado a respeito do Jair, a visão que eu tive, eu quero ler aqui em Daniel, no capítulo 2, versículo 48, que diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Eu tenho visto muita gente dizendo aqui nos comentários dos meus vídeos que a gente não pode misturar Deus com política. Pessoas dizendo: não coloca Deus no meio dessa sujeira. Mas eu te pergunto, quem está fazendo essa sujeira? É Deus? Os homens têm feito essa sujeira.
E a nossa missão é o quê? Não é pregar a palavra? Não é levar a palavra de Deus? Se Deus não se preocupa com política, por que Deus coloca então Daniel para governar a nação da Babilônia? Por que Deus coloca Daniel como governador se Deus não pode entrar na política? Você acha que Deus não é preocupado com a política, não? Se Deus não pode entrar na política, por que ele levanta José como governador do Egito? Por quê? Governador do Egito. A palavra diz que abaixo de Faraó, José estava acima de todo mundo. Só não estava acima de Faraó, mas abaixo de Faraó ele dava a ordem e mandava em tudo. Deus colocou ele como governador. Mas o que aconteceu antes de tudo isso? Foi vendido como escravo, era caluniado pelos irmãos, era perseguido em extremo pelos irmãos, era desprezado, rejeitado, era odiado pelos irmãos. A palavra diz que eles odiavam tanto José, que os irmãos de José vendem ele como escravo e mentem para o pai Jacó, dizendo que ele foi morto. E então José é levado como escravo para o Egito e tem uma vida muito difícil. José fica muito tempo como escravo, depois é caluniado, é acusado de algo que ele não fez, vai parar na prisão, e depois de lá, daquela prisão, Deus se lembra dele, tira ele de lá com a revelação de um sonho que Faraó teve. Ele dá a interpretação do sonho, que haveriam 7 anos de abundância e fartura, e depois chegariam 7 anos de muita fome sobre a nação do Egito. E assim Deus usa José para impedir que aquela nação caia em um caos muito grande, para impedir que o Egito pereça. E assim Deus usa José, ungido do Senhor, para livrar a nação do Egito da desgraça. E o Senhor me deu uma visão com Jair Messias. Um dia depois de ele ter falado comigo a respeito alguns dias depois de ele ter falado comigo a respeito que tinha ungido o Jair, que ele era escolhido do Senhor para ser presidente. E tinha uma visão que eu via uma sala muito grande, parecia ser um encontro, era um encontro. Tinha uma mesa muito grande, tinha muitas cadeiras e era um encontro internacional. E nessa sala, nesse encontro internacional, só tinha os presidentes. Tinha presidentes de muitos países. Tinha presidente da China, tinha presidentes da Europa, tinha os grandes presidentes estavam ali. Estavam todos sentados. E de repente, pela porta, entra o Jair. E nessa visão, o Jair, ele não aparentava ter essa aparência que ele tem agora. Ele estava um pouco mais avançado em idade, os cabelos estavam mais brancos. E o rosto dele dava para perceber que os anos tinham passado. E quando ele chegava na sala, todos os presidentes que estavam ali se levantavam em reverência a ele. Iam até ele para cumprimentar ele. E eles diziam: minha nossa, o Jair chegou, o Bolsonaro chegou. E na visão eu olhava e eu sabia que aqueles presidentes tinham uma admiração muito grande pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha mudado a história do Brasil. Deus tinha usado o Bolsonaro para levantar o Brasil. O Brasil tinha disparado economicamente. A nação brasileira era uma grande potência mundial. E aqueles presidentes olhavam para ele com tanta admiração e iam um por um cumprimentar ele. Eles precisavam cumprimentar ele e olhavam para ele com uma admiração muito grande. E ao mesmo tempo que eles iam até ele, eles colocavam faixas sobre o Bolsonaro. E eu olhava aquelas faixas, estavam escritas, escrito palavras de honra. E tinha também desenhos de honra, palavras de honra que honravam o Bolsonaro. E Deus está levantando esse homem para poder trazer, como eu disse aqui nos outros vídeos, ordem e progresso. É por isso que o seu voto ele é tão importante. O seu voto pode ser mas ele é importante. O nosso voto é importante. E eu digo para você que eu estou ansioso para chegar esse momento e poder votar. Porque eu sei o que Deus vai fazer nessa nação. Deus me mostrou o que Ele vai fazer. Outras coisas também o Senhor tem me mostrado, mas eu estou esperando a hora certa para poder falar. Vou orar, pedir confirmação para Ele falar comigo de novo e me mostrar. E eu também quero falar aqui a respeito das calúnias. Cuidado com as calúnias que estão inventando a respeito dele. O inimigo sabe. Os inimigos dele sabem. Os inimigos políticos estão incomodados porque ele cresce demais. Eles batem nele, mas ele cresce. Quanto mais eles batem,
mais ele cresce. Por que ele cresce tanto? Porque ele é o escolhido de Deus para mudar esse país. E cada vez mais ele está crescendo e vai continuar crescendo. Porque Deus escolheu ele para isso e não tem ninguém que vai impedir isso. O Senhor falou comigo na outra visão que eu tive. No dia que eu assisti a entrevista dele no jornal, o Senhor falou comigo assim: se essa nação, que é a sua nação, não eleger esse homem como presidente do Brasil, eu vou permitir que essa nação desça para um buraco muito grande. Esse homem precisa ser eleito. E o Senhor falou assim: essa é a última chance que eu vou dar ao Brasil de mudança. Então a nossa chance é agora. Nós não podemos desistir. Nós temos que orar e fazer a nossa parte. E eu creio que dias de glória estão chegando sobre a nossa nação. E eu quero falar agora a respeito de algumas polêmicas que estão acontecendo, como a da Veja. Como todos vocês sabem que tem acompanhado, a Veja recebeu e outras companhias, outras revistas, né, da mídia, jornais, receberam 600 milhões para poder denegrir a imagem do Bolsonaro. Isso foi falado antes, que eles iam receber dinheiro, verba para poder destruir o Bolsonaro. Então tome cuidado, não acredite em tudo que você está vendo na televisão, porque nós sabemos que essa mídia ela é manipulada. A nossa nação não pode virar uma Venezuela, não pode virar Cuba, não pode virar uma China. A nossa nação é uma nação que tem que ser patriota, uma nação democrática. Nós temos que lutar por essa democracia. Então, eu chamo você a se unir. Vamos lutar pelo nosso país. O nosso país é tão bonito. O nosso país é uma nação tão abençoada. O problema é que é mal administrada e mal governada. E nós temos agora uma esperança. Nós temos uma esperança de mudança. Essa é a janela que Deus está abrindo para mudar a nossa história. Essa é a grande janela que o Senhor está abrindo para a gente romper e mandar o PT embora de uma vez por todas, esse partido criminoso, esse partido mentiroso que tem roubado o nosso dinheiro, roubado a nossa segurança, roubado a nossa saúde, roubado a nossa paz. É tempo de acordar e despertar, ser patriota. Você precisa ser patriota, você tem que votar em quem é patriota, em quem realmente está preocupado em mudar a nação. Você acha que o PT está preocupado em mudar o nosso país? Vocês acham que esses outros candidatos que estão concorrendo estão preocupados em mudar o país? Você não votando em Bolsonaro, mas votando em qualquer um desses outros candidatos, você está votando no PT. Porque todos eles dão indícios de coligação e união com o PT. Com tudo aquilo que o PT pensa, com tudo aquilo que o PT faz, todos eles caem para o lado do PT. Então a nossa única chance de tirar o Brasil dessa situação tão difícil é eleger esse homem que Deus escolheu para mudar a nossa história. Então essa visão que eu tive é o que vai acontecer no futuro se a gente fizer a nossa parte. Deus vai exaltar a nossa nação e mudar a história do nosso Brasil. Chegou o tempo chegou. Eu não esperava que esse futuro chegaria tão cedo, mas chegou. Então domingo vamos fazer a nossa parte, fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é votar e eleger aquele que Deus escolheu para poder mudar a nossa nação. Eu deixo aqui então essa palavra, essa profecia, o que Deus me mostrou. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e também o Twitter. Eu vou postar depois um banner no meu canal com o meu e-mail, com contato, para aquele que quiser falar comigo. Amém? Então que Deus te abençoe. Deixa aí embaixo o seu comentário, deixa o seu like e até a próxima.